Meus irmãos, é uma grande honra, alegria pregar a palavra de Deus em uma data tão especial, no 13º aniversário do nosso coro jovem. E para a edificação da nossa vida, eu convido os irmãos a abrirem a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, nós faremos a leitura a partir do versículo 9 até o 17. Apocalipse 7, versículo 9 até o 17. Assim diz a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, neste momento que a Tua palavra foi lida, nós intercedemos ao Senhor para que nos ilumine, para que de fato a compreendamos. Senhor, ensina-nos a Tua palavra nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Era um tempo muito difícil para a igreja do nosso Senhor. A perseguição cada vez mais aumentava. Era o final da década de 90. O reinado era de Domiciano, o imperador romano. Os historiadores contam que ele massacrava a igreja, que ele não gostava dos cristãos. Foi por isso que o autor deste texto, deste livro, o apóstolo João, o último apóstolo que morreu, o último a morrer, foi exilado numa ilha chamada Patmos. E ele mesmo nos conta isto na introdução deste livro. E ele foi exilado por causa do testemunho, por causa da palavra do Senhor. Estando nesta ilha, ele recebe da parte do Senhor Jesus Cristo este livro, que é chamado de Apocalipse, o livro da revelação. Primeiramente, ele registra que está num dia do Senhor, num domingo, e achou-se em espírito, e de repente, isso está no capítulo 1, ele vê o Cristo, o Senhor glorificado. Ele cai como morto, porque aquela visão é fantástica, é esplendorosa demais para um homem, para um mortal. De repente o Senhor fala com ele e diz: eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Escreve as coisas que eu tenho para dizer-te. Primeiramente, irmãos, o Senhor Jesus escreve, manda em João escrever 7 cartas para 7 igrejas literais da Ásia Menor.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas pequenas cartas estão registradas no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Depois destas cartas, a partir do capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e é convidado a subir, a entrar. Então ele passa a ter as visões da parte de Deus de coisas que ainda iriam acontecer, de coisas que estavam acontecendo, de coisas que ainda iriam acontecer. Ele vê o trono de Deus, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a milícia celestial o adorando. E João começa a chorar muito a partir do capítulo 5, porque ele vê um livro selado por dentro e por fora. E o seu choro dava-se porque ninguém era capaz de abri-lo, não havia alguém para fazê-lo. Então, no meio do pranto do apóstolo João, ele escuta uma voz dizendo: calma, o Cordeiro venceu. O Cordeiro pode abrir os selos. O Cordeiro pode abrir o livro. Este livro, escrito por dentro e por fora, irmãos, ele representa toda a história. Tudo que tem que acontecer está registrado neste livro e vai acontecer tal qual está lá. O fato dele estar escrito por dentro e por fora significa que nada pode ser acrescentado. Deus disse como seria e o escreveu. O pranto do apóstolo é porque ele queria saber o desenrolar da história. Ele estava preso, a igreja estava sofrendo e ele queria saber: será que este sofrimento vai acabar? Então ele vê o Cordeiro como tendo sido morto, mas que estava vivo, e vai e começa a abrir os selos. Isso pode ser visto a partir do capítulo 6. O Cordeiro mesmo abre o primeiro selo. Depois ele abre o segundo selo. Cada selo representa um juízo de Deus sobre a terra, que começa já a ser derramado. Deus está dizendo: eu não estou alheio ao sofrimento do povo. Abre-se o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo. O sexto selo é aberto. São 7. Nós não temos tempo para analisar cada selo. Mas o fato que importa neste momento, para que compreendamos o texto que lemos, é que quando o sétimo e último selo está para ser aberto, ele não é aberto. Há uma pausa. Há um rompimento desta sequência. E como dizem os grandes músicos, pausa também é música. Significa que algo muito importante precisa ser registrado. É preciso observar algo muito importante que vai acontecer. Inicia-se o capítulo 7. O apóstolo João escuta o número dos selados, que deveriam ser selados antes que os juízos começassem a acontecer, para que eles não sofressem nenhum dano. 144 mil. Os estudiosos da palavra de Deus são unânimes em dizer que este número simboliza todos os cristãos, todos os servos de Deus de toda a história da igreja. É um número que significa a plenitude do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles são selados, então os juízos começam a acontecer. Tecnicamente, o que está acontecendo neste selamento é anterior ao derramamento dos selos. Então chega a nossa passagem. A partir do verso 9 do capítulo 7. E ela não é outra visão. Ela é a ampliação da visão que João começará a ter no capítulo 7. É muito interessante, irmãos, que a primeira linha do versículo 9, João diz: depois destas coisas vi. Ele viu. E na sequência no nosso texto diz: e eis. Eu quero chamar-lhes atenção aqui para este detalhe, porque a partir deste detalhe está o tema da nossa mensagem. E eis, este eis aqui é muito importante em língua portuguesa. Antigamente significava que estava sendo chamado a atenção. Literalmente e olhe. Você deve olhar, você deve ver e veja. Ele viu e ele quer que o seu leitor veja. Dito todas essas coisas, recebamos a palavra de Deus nesta noite sobre o seguinte tema: louve ao Senhor por tão grande salvação. De que forma? Em primeiro lugar, vendo o que Ele fez. Veja o que o Senhor Deus já fez.
Versículos 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. João vê nos céus uma grande multidão, que para um homem era impossível contá-la. Numerosa multidão que ninguém podia enumerá-la. De todas as tribos, ele começa a descrever essa multidão, as características dessa multidão. De todas as tribos, nações, povos e línguas. Uma única multidão, composta de todo tipo de pessoas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Esta grande multidão inumerável está em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. A ideia literal que o apóstolo João aqui escreve e nos ordena a ver, e deseja que vejamos, quando ele diz em pé diante do trono e diante do Cordeiro, a ideia que ele transmite é a seguinte: eles ficaram de pé um dia, e pelo fato de terem ficado de pé um dia, hoje eles estão de pé. É um recurso literário que a nossa língua portuguesa tem dificuldade de captar. Mas esse é o significado deste em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Significa, eles ficaram em pé um dia, e é por isso que agora eles estão de pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Significa que estes que estão agora nos céus, diante do Senhor Deus, é porque um dia, na terra, foram selados por Deus. A passagem anterior, dos versículos 1 a 8 do capítulo 7, eles receberam o selo de Deus. O que é isto? É o toque de vida. É a pregação do Evangelho que te tira da morte e te leva para a vida. E a partir daquele momento você passa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você estava morto, caído, morto em delitos e pecados. Mas a partir daquele momento Deus colocou você em pé. Então é isso que João está dizendo. Estes aqui são os que na terra foram salvos. Eles primeiramente foram selados, e porque foram selados e permaneceram em pé, agora também estão em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Este estar em pé, com começo no passado e reflexos no presente, significa também que eles lutaram durante a sua vida por esta posição. Eles mantiveram-se firmes, apesar da oposição do Império Romano, do mundo de sua época. Eles não prostraram-se. A semelhança dos nossos irmãos na fornalha, lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha. Eles o foram porque não se prostraram. Eles permaneceram em pé. A igreja tem esta característica, ela é posta em pé por causa de Cristo, e assim ela deve permanecer. É isso que João está dizendo. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles lutaram então por uma vida de santidade, santificaram-se, foram até o fim. Há um outro detalhe: vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Este vestidos de vestiduras brancas também é um recurso que João usa. E ele significa, irmãos, eles foram vestidos no passado, e por isso estão vestidos agora de vestiduras brancas no presente. O branco era muito significativo no mundo antigo. Para se conseguir o branco era preciso um processo todo especial. O objeto que era para ser embranquecido precisava ser exposto a altas temperaturas, a gases quentíssimos. Esse era um trabalho árduo que os homens faziam. Davi, no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, ele cita esse processo, ele diz: lava-me com hisopo e ficarei limpo, ficarei mais branco que a neve. A brancura, então, significa toda a extinção da impureza. A brancura, então, era utilizada para cultos, para o acesso ao templo, usado pelos sacerdotes.
usado para adentrar ao Santo dos Santos. Muito interessante também, irmãos, que na Roma antiga, a vestimenta para reuniões solenes dos imperadores, para galardoar aqueles que venciam, era a utilização do branco. Agora, nós temos esta multidão, composta de todos os tipos de pessoas, tendo sido vestidas de branco, com palmas nas mãos. Obviamente, nós sabemos que é um símbolo para unificar o povo, mostrando que tanto judeus quanto romanos, agora que creem em Cristo, estão diante de Deus e foram vestidos de branco, para este momento tão especial, este culto tão solene, diante do trono de Deus. Sobre todas essas informações que trouxemos aqui, a mais importante é que este branco significa a pureza de Cristo. Porque a ideia do apóstolo João aqui, não é que eles se autovestiram, não é que eles se autopurificaram, mas que eles foram purificados. Eles foram dados para eles vestiduras brancas. A ideia do passado e também agora no presente. E eles têm palmas nas mãos. É importante nós entendermos que eles não estão batendo palmas aqui, mas eles estão com ramos de palmeiras. O apóstolo João, quando registra a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, é o único dos evangelistas, dos apóstolos que escreve evangelho, que relata este detalhe, que o povo tomou ramos de palmeiras nas mãos e dizia: Hosana ao filho de Davi. Agora esta é a cena que João vê no céu. Eles estão em pé, eles estão vestidos de branco e eles têm essas palmeiras nas mãos. É interessante também que estes ramos de palmeiras também eram utilizados pelos romanos como troféus. Eram utilizados também pelo povo judeu quando tinha que celebrar a festa dos tabernáculos por 7 dias. Esta festa era um símbolo da comemoração de terem sido libertos da escravidão do Egito. Todos esses símbolos demonstram que agora eles são gratos e louvam ao Senhor. E não aparecem lá de mãos vazias, mas eles têm algo para dar ao Senhor, a sua adoração. E eles expressam essa adoração. E ela está no verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. É muito interessante notarmos e sabermos que a Roma antiga impetrou, melhor dizendo, inaugurou em determinado tempo o culto ao imperador. O imperador era divinizado e deveria ser adorado. E uma das coisas, um dos elementos do culto ao imperador era a música, a canção. O livro do Apocalipse tem no mínimo 5 cânticos. 3 deles nós lemos aqui na nossa liturgia. Na primeira parte agora, na primeira parte do culto, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 19 são hinos que o povo de Deus canta para Deus. E este texto agora, que tem uns hinos aqui, eles estão cantando para o Senhor Deus. Eles estão gritando esta ideia e clamavam em grande voz ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Que salvação, irmãos? A verdadeira salvação. A salvação de tê-los livrado da ira do Cordeiro. Porque embora os selos estão sendo derramados sobre a terra, eles foram libertos da verdadeira ira, que é a ira de Deus, que cai sobre a humanidade, os juízos de Deus que já têm sido derramados sobre os homens ímpios que não se convertem. O nosso texto, o capítulo 7, ele é a resposta do que está no versículo 17 do capítulo 6, leiamos. Capítulo 6, versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Então entra o capítulo 7. Os selados de Deus, o povo de Deus, que embora seja passado a fio da espada, porque não adoram e não cantam para o imperador, eles aparecem no céu louvando ao Senhor, em uma grande multidão que não pode ser contada. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence
a salvação, a verdadeira salvação. Não é simplesmente o livrar da morte terrena, mas é o livrar da ira que está sendo derramada. Deus os resgatara da terra, e agora eles estão celebrando. Para o apóstolo João, isto é uma alegria muito grande, e saber que os irmãos que estavam sofrendo, ao passo que morriam, que tombavam, eram conduzidos aos céus, e lá estavam louvando ao Senhor. Por isso, meus irmãos, algumas aplicações deste primeiro ponto. Não olhe para as circunstâncias calamitosas deste mundo. Olhe para o que Deus fez. Ele os salvou. Ficaram em pés no passado e é por isso que estão em pés hoje no presente. Foram vestidos de branco no passado e é por isso que recebem estolas brancas, vestiduras brancas no presente nos céus. Seja grato a Deus, porque Ele o incluiu na grande multidão dos salvos. Se você está de pé hoje, Deus te colocou de pé. Se você tem justiça, é porque Deus te deu justiça, declarou você justo. Isto é a garantia de que você estará neste Corá um dia. Antes você não pertencia a esta multidão, mas agora você está aqui, louvando o nome do Senhor, cultuando o seu santo nome. Meu irmão, se você não jubila com todas as forças do seu ser, por causa da salvação com que Deus te alcançou, é hora de rever os seus conceitos de felicidade. Por último, a igreja redimida jubila pela eterna salvação de Deus e não pelas coisas passageiras. Por que louvamos a Deus nos dias de hoje? Será que somos conduzidos apenas pelo momento? Por quando as coisas dão certo aos nossos olhos? Não. A verdadeira igreja de Deus jubila pela grande salvação com que o Senhor Deus os alcançou. Então nós vimos nesse primeiro ponto que devemos louvar ao Senhor por tão grande salvação, vendo, olhando aquilo que Ele fez. Ele já te salvou. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém os pode tirar das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos agora a segunda parte, que vai dos versículos 11 até a parte B do versículo 15. Nós vamos ler enquanto vamos expondo. Não vamos ler porque é um trecho maior. E vamos chamá-la de vendo o que Ele está fazendo. Louve ao Senhor por tão grande salvação, vendo o que Ele está fazendo agora. Se na primeira parte nós devemos louvar o Senhor por aquilo que Ele fez, vendo aquilo que Ele fez, agora esta parte do texto vai nos mostrar que devemos louvá-lo por aquilo que Ele está fazendo agora. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Aqui, depois do coro dos homens salvos, vestidos de branco e com palmas nas mãos, louvando ao Senhor por aquilo que Ele fez, nós vemos agora a corte celestial. Todos os anjos, diz a Escritura, estavam de pé rodeando o trono, e é muito interessante todos os anjos. Quem são eles? São todos os anjos eleitos, conforme as Escrituras. Aqueles quais Deus decretou desde toda a eternidade, que não cairiam. São o contrário daqueles anjos que diz o texto em Judas, que não guardaram o seu estado original. Conhecidos por demônios, que caíram um dia, que cederam à enganação do diabo. Todos os anjos, diz a Escritura, é um grupo específico. E quando diz assim, e estavam de pé rodeando o trono, estes estavam de pé, traz uma estrutura, traz uma força, dizendo, eles nunca estiveram prostrados. Eles sempre estiveram de pé. Deus os colocara um dia, e eles nunca mais caíram. Nunca caíram. Ao passo que nós fomos colocados de pé, esses anjos sempre permaneceram desta forma. E agora eles fazem algo, rodeando o trono. Mais um grupo, os anciãos,
e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram. Quem são? Estes anciãos. Quem são estes seres viventes? O Apocalipse já nos revelara que estes anciãos têm um número definido. No capítulo 4 são 24, porque existem 24 tronos. Ao redor do grande trono, o trono de Deus. Alguns teólogos dizem que é uma representação da igreja do Antigo Testamento, bem como da do Novo, 12 patriarcas, 12 apóstolos. Mas fica um pouco difícil de compreender assim, irmãos, porque a igreja já foi apresentada, a igreja já está cantando, toda a sua plenitude aqui já está representada, uma multidão incontável, e agora une-se a ela anjos, anciãos, que são 24, e 4 seres viventes. Entende-se então que esses 24 seres, esses 24 anjos, eles são príncipes, são reis que governam junto com o Senhor Deus, fazem parte do conselho divino, não que Deus precise de conselho, mas sim que exista de fato uma hierarquia angelical que Deus estabelecera. E a prova disso é que no capítulo 4, quando os seres viventes dão glória a Deus, estes 24 seres, eles pegam as suas coroas e depositam diante do trono, ou seja, eles são príncipes. São apenas detalhes que as Escrituras nos trazem aqui, mas eles estão prostrados agora, diante de Deus, na santidade de Deus, porque o homem pecador não pode voltar até Deus antes da remissão. Estes seres são encontrados também na Escritura Sagrada, no capítulo que lemos aqui do profeta Isaías, no capítulo 6, quando da sua visão ele os chama de serafins. E sabemos que são os mesmos seres, porque as características são as mesmas. Eles têm as mesmas asas, eles cantam a mesma coisa, santo, santo, santo. Isaías os chama, os dá uma qualidade de serafins, que significa literalmente aqueles que estão queimando, aqueles que estão ardendo. O profeta Ezequiel também os vê. E no capítulo 10 do seu livro também os chama de querubins. Então nós estamos diante destes seres. 4 seres, que no capítulo 4, eles têm rostos diferentes, de homem, de novilho, de águia, e assim por diante. Eles estão diante do trono de Deus, junto com esses 24 anciãos, junto com estes anjos eleitos. E o que eles fazem? Eles louvam o Senhor. O texto diz literalmente que eles caem, que eles não suportam. E caem diante de Deus. Ante o trono se prostraram e sobre o seu rosto adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, um deste grupo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem, e de dia e de noite no seu santuário. Até aqui. É feita uma pergunta para João que ele não podia responder. E o objetivo de fazer esta pergunta era esta mesma, que ele não pudesse responder, porque ele não tinha essa condição. Até o presente momento, nós já sabemos aqui quem é a multidão, quem são estes, mas João não sabia. A estrutura mostra que ele estava como que boquiaberto, olhando tudo aquilo e tentando entender. O recurso utilizado aqui de alguém perguntando era muito famoso no tempo antigo. Os grandes mestres faziam perguntas impossíveis dos seus alunos responderem, para que então eles dessem a resposta esclarecendo todas as dúvidas. Quem são estes? E de onde vieram? Agora tem uma informação nova para nós, para João e para nós também. Quando ele responde, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Literalmente ele está dizendo, são estes aqueles que estão sendo conduzidos da grande tribulação. Eles estão sendo tirados dela e sendo colocados neste grande coral. Junto com os anjos, junto com os 24 anciãos, junto com esses seres maravilhosos que contêm 6 asas e clamam o tempo inteiro sem parar.
formam um grande coral. O que nós estamos vendo aqui é a obra de Deus salvando o seu povo e colocando num lindo coral. É aquilo que Deus está fazendo. Se na primeira parte Ele fez, agora Ele está fazendo. Ele está livrando o seu povo, está os tirando da grande tribulação e os colocando num coral. Os coralistas que aqui encontram-se nessa noite. 13º ano do coro jovem. Imaginemos esta cena. João diz: e vê tu, e veja você. Nós já vimos na Escritura corais de pessoas, corais de anjos, mas agora nós vemos um coral composto, porque quando os seres dizem amém, eles estão concordando com o primeiro hino. Eles dizem: é isso mesmo, amém. E eles cantam em seguida, como um coro responsivo. Imaginemos um coro destes. Que afinação não será? Que belo! Que glória! É a primeira vez nas Escrituras, irmãos, que nós encontramos um coral composto tanto por homens, quanto por anjos, quanto por seres celestiais, de alta grandeza. Os serafins, eles têm 6 asas, esses querubins aqui, é o mesmo nome, as mesmas personagens. E por que eles têm 6 asas? 2 é para voar, obviamente. Mas 2 dessas asas estão nos seus pés, diz o profeta Isaías. E o símbolo disso é que eles precisam guardar o seu caminho diante da santidade de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Os anjos eleitos são aqueles que nunca caíram, nunca deveriam cair, porque o seu caminho é de plena santidade. Estes 4 seres são os mais próximos do trono, por isso que eles estão incandescentes. E porque eles têm 6 asas nos olhos, 2 cobriam os rostos, são para a sua própria proteção. Porque mesmo os seres puríssimos, tal qual eles, não podem ver toda a glória do Senhor, toda a sua majestade. Agora este grande coro exalta, jubila e louva o nome do Senhor, porque a igreja está sendo trazida da grande tribulação, literalmente está sendo conduzida da grande tribulação. A grande tribulação já começou, irmãos? Sim. Algumas pessoas dizem que ela vai começar depois do arrebatamento da igreja, então são 7 anos de grande tribulação. De tribulação e grande tribulação. Nós não compreendemos dessa forma. Compreendemos que os últimos dias eles começam quando Cristo ascende ao céu, quando há o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Este é o período de grande tribulação. É óbvio que os sofrimentos irão se intensificar até a volta do nosso Redentor. Mas o texto nos mostra que não é o dia final. Ao passo que a igreja está sofrendo e sendo massacrada na terra, o Senhor está salvando o seu povo. Está conduzindo o seu povo para o louvor celestial, junto com a milícia celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, dito tudo isto neste ponto, saiba que o Senhor está no trono. E você precisa ver isto. A palavra te ordena a ver. João viu e ordena e deseja. Na autoridade inspirada que Deus lhe dera, Ele ordena que a igreja veja. Vê isso, veja. Ele está sendo adorado pela corte celestial que é composta pela igreja. Anjos, 24 anciãos e querubins. Neste momento. Ele está fazendo algo neste momento. Está sendo adorado neste momento. Está salvando o seu povo neste momento. O Senhor está conduzindo este povo até a sua presença. Por isso você não precisa temer os reis deste mundo, que são ímpios e maus. Não precisa temer a morte, não precisa temer a perseguição. Conta-se que Policarpo, que foi discípulo do próprio apóstolo João, quando foi enfrentado pelo imperador da época, para negar o Cristo e foi levado até uma arena, tentaram dissuadi-lo de todas as formas para que ele negasse Cristo e não sofresse a morte. Policarpo disse então a sua famosa frase: por 86 anos fui seu servo, e ele não me fez mal. Como posso blasfemar contra o rei que me salvou? Ele foi esfaqueado e queimado em seguida, mas certamente foi conduzido naquela mesma hora este lindo e grande coral. Por isso você não precisa temer, meu irmão, o que sobrevirá,
porque o Senhor está salvando o seu povo neste momento. Meu irmão, você está vivendo, sim, tribulação, grande tribulação. Diz o texto sagrado que eles estão neste momento diante do trono, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, alvejaram. É só por este motivo que eles estão lá. O sangue do Cordeiro. Muitas pessoas têm deixado de lado a pregação do sangue de Cristo nos dias atuais. Mas, meus irmãos, o sangue de Cristo é o bem mais precioso que já esteve nesta terra. Mais precioso que o ouro, mais precioso que o diamante. Não foi por prata e por ouro que fostes comprado, mas pelo precioso sangue de Cristo, o sangue de Deus. Deus se fez homem e habitou entre nós, e derramou o seu sangue. Portanto, meu irmão, neste período de tribulação, de angústias, que não sabemos o que sobrevirá ainda sobre nossa vida, nossa igreja Betel, agarre-se ao sangue de Cristo. Ele é tudo o que você tem. Não são as suas boas obras, não são os seus bons caminhos, não são aquelas coisas que você deixa de fazer, e às vezes se orgulha disso, dizendo, olha, não fiz o mal. Há muitas pessoas que dizem, eu não roubo, eu não mato, eu não furto, sou uma pessoa boa, mereço o céu. Não merece. Segundo as Escrituras Sagradas, todos se extraviaram a uma. A única coisa que nos dá acesso ao trono é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Meu irmão, não reclame mais dos muitos cultos que você tem de ir. Prepare-se a partir de hoje com o coração disposto, sabendo que você louvará o Senhor para sempre. Porque a ideia aqui é que eles não param de fazer. Eles não param de cantar. Eles não param de jubilar. Porque a salvação pertence a Deus. Literalmente, a salvação está encravada lá no trono de Deus. A sua salvação. E de lá ninguém pode tirá-la. Por isso celebre o Senhor. Vemos... Primeiramente, então, que devemos louvar ao Senhor por tão grande salvação, vendo aquilo que Ele fez. Agora, vendo aquilo que Ele está fazendo. E por último, louve ao Senhor por tão grande salvação, vendo o que Ele fará. Versículo 15, a parte B ali. Diz a Escritura Sagrada, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 15. Agora o 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Existem 7 coisas que Deus vai fazer aqui. Há coisas que Ele fez, há coisas que Ele está fazendo. Mas há elementos aqui que provam que o texto que João está escrevendo e as coisas que ele viu, de fato, significam este período da igreja. O período daqueles que estão sendo conduzidos. E não o último dia. Em primeiro lugar, Deus vai colocar sobre eles a sua tenda. Ele vai fazer isso. Literalmente, Deus vai vir sobre eles e com eles e morará com eles. O fato de Deus morar com este povo, com o seu povo, com esta grande multidão, que está sendo acrescida, fará com que jamais tenham fome. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Esta mensagem é para a igreja que sofre, tem fome e tem sede. Inclusive a igreja que está no trono, que está diante do trono. Porque quando o 5º selo é aberto, eles dizem, estes que já estão no céu, capítulo 6, versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando para que Deus faça a sua justiça. No capítulo 19, eles jubilam porque Deus julgou a Babilônia, julgou este mundo. Mas agora Deus promete que vai fazer algo, e eles não terão mais fome, eles não terão mais sede. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não se trata simplesmente do alimento, mas se trata de ser saciado dos anseios da alma do justo. Irmão, sabe aquelas injustiças que você vê?
elas serão saciadas, se santas forem. A igreja que sofria, que era esmagada por Domiciano, recebe o alento de que Deus um dia vai saciá-los por completo. Não terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor. Significa literalmente a renovação de todas as coisas. O pecado trouxe caos. Às vezes é frio demais, às vezes é quente demais, às vezes falta comida. Mas não haverá mais nenhuma aflição, porque Deus estará ali. Versículo 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O cordeiro que durante todo o texto aparece junto ao trono sendo adorado. É justo que agora ele também conduza o seu povo. A cena aqui é belíssima. O cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará. Quem é o cordeiro? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro dos cordeiros. Ele é o bom pastor. É aquele que sabe guiar o seu rebanho. Ele as apacentará, ele vai dar de comer. Está prometendo aqui as bodas do cordeiro, que é vista já no capítulo 19 de Apocalipse. E os guiará para as fontes das águas da vida. Por um momento nós podemos olhar para esse trecho e imaginar que cena bela será nos novos céus e nova terra, porque todos os verbos aqui estão no futuro, coisas que Deus vai fazer. Imagine o explorar da nova criação, o desfrutar de coisas que devido ao pecado nós nunca experimentamos. Águas da vida, água da vida. E quem vai nos conduzir? Quem será o nosso guia turístico? Diz esse texto, é Cristo. Que estará nos saciando, cuidando de nós. Por fim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma promessa futura. Quando isso dar-se-á nos novos céus e nova terra. É uma promessa de que Deus vai acabar com o mal definitivamente. Todavia, irmãos, nós já vimos a inauguração de uma nova era, já estamos em um novo tempo. Vimos os 3 primeiros capítulos deste novo tempo. A ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo são os 3 primeiros capítulos de um novo tempo. Mas nós estamos por aguardar os capítulos finais, que é o retorno de Cristo em glória. A ressurreição dos mortos, a glorificação dos que estiverem vivos, a destruição para sempre da besta, do falso profeta e do diabo, que serão lançados no lago de enxofre e fogo para sempre. A própria morte. Quando não haverá mais lágrimas, quando o próprio Deus sepultar a morte para sempre. Por isso, irmãos, você vai morar no mesmo lugar que Deus. Esta é a maravilha desta mensagem. Todas as suas antigas santas, todas as suas santas indignações serão plenamente saciadas. Se você está vendo as injustiças acontecerem, calma. Vai haver um grande dia que será posto fim ao mal. Meu irmão, você nunca mais sofrerá. Você não terá mais doenças. Você não precisará mais chorar pelo parente que se foi. Nenhuma moléstia devido à queda vai causar-lhe mal. Todo o consolo de Deus virá sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, nós vimos nesse sermão que nós devemos louvar ao Senhor por tão grande salvação por 3 coisas. Vendo, olhando aquilo que Deus fez, Ele te salvou. Vendo aquilo que Deus está fazendo, Ele está livrando a sua igreja neste momento. E louvar ao Senhor pelas coisas que Ele fará. Não importa o que sobrevenha, o Senhor está num alto e sublime trono. E o povo de Deus já está louvando o seu nome. Se fecharmos os olhos aqui, abriremos estes olhos diante do trono e diante do Cordeiro. Que Deus muito os abençoe. Senhor, nosso Deus, graças te damos pela tua palavra que foi lida e pregada nessa noite. Louvamos-te, Senhor, por tão grande salvação com que nos salvaste, Senhor.
Alegramos no Senhor nesta noite porque vemos aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, e alegramos-nos também por aquilo que o Senhor fará. Nós somos alegres, nós somos confiantes no Senhor, e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.